Bom dia a todos. Esta noite eu quase não dormi porque fiquei imaginando como é que é o amanhecer de alguém que vai se suicidar. Faz muitas décadas atrás, um familiar muito querido, muito próximo meu, numa manhã de um dia 6, cometeu esse ato no momento de desatino. E eu fiquei imaginando como seria a noite dele, né? Quais são os pensamentos, o que estava pensando para de manhã tirar a vida. Realmente deve ser algo impactante e que a gente não tem o direito, nenhuma forma de julgá-lo. Cada um tem os seus motivos. Mas fiquei também raciocinando, refletindo, como poderia ajudar, né? De que forma nós poderíamos ajudar aqueles que eventualmente optam por voltar à pátria espiritual através desse autodeslocado. E fiquei pensando muitas vezes, né, o que está acontecendo no mundo hoje com esse aumento enorme de suicídio, principalmente entre jovens, entre 15 e 30 anos. E aí eu fui buscar em Kardec, 133 anos atrás, no livro Obras Póstumas, ele nos alertava do aumento de casos de suicídio. Está ali, até eu trouxe o livro, porque é interessante. Deixa eu colocar um óculos aqui, que nós já temos a idade. Vamos lá. Página 265. Eu vou resumir. E como se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita até entre as crianças. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres desgraçados, que serão riscados antes da morte. Do número dos viventes, são estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se realizará pelo encadeamento de circunstâncias sem que, como já dissemos, sejam derrogadas nem de leve as leis da natureza. Então, uma das formas que o suicídio está se proliferando já estava há 133 anos atrás previsto por Kardec. Vocês vejam, né, que é tão difícil a gente fazer previsões. Os economistas fazem previsões, nós fazemos previsões, mas essa assertiva de Kardec está hoje sendo amplamente consumada através dos casos enormes de suicídios. E vamos lá, dados da Organização Mundial da Saúde. Em cada 40 segundos, alguém no mundo se suicida. É algo impactante. 90 mortes por hora de suicídio. Isto é, quando nós terminarmos a reflexão da manhã de hoje, 90 pessoas terão retornado à pátria espiritual numa condição extremamente difícil. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho mais. Para vocês verem como é impactante. Por dia, no mundo, 2.660 pessoas, mais ou menos, se suicidam. Por mês, 64.800 pessoas. E por ano, quase 800 mil pessoas optam por voltar à pátria espiritual antes do momento. Cabe-nos refletir muito sobre isso, porque como ajudar esse número expressivo de pessoas que está aumentando ano a ano? Muito bem, a doutrina espírita nos revela qual é a situação daquele que se suicida no mundo espiritual. Porque ele volta por um momento de desesperança e volta numa condição extremamente lastimável. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma ajudazinha aqui de um isqueiro hoje pela manhã. Esse aqui tem um fluido. Nós também, quando voltamos à pátria terrena, vindo do mundo espiritual, vimos carregados de um fluido que vai nos estender a nossa existência. E a gente vai gastando com o tempo,
Tanto é que quando nós vamos sendo um pouco mais velhos, vamos chegando a uma idade bem mais avançada, vai gastando o fluido e tem aquela morte por falência múltipla dos órgãos. Acabou o fluido. E o suicida? O suicida, praticamente, ele faz isto aqui. No momento, ele apaga a sua vela da vida. Mas o corpo dele está cheio de fluido. E vai ter que gastar. Ele não gastou o fluido do qual ele veio com a sua missão terrena, de fazer com toda uma trajetória, que ele vai ter que gastar isto. Vai gastar onde? Vai gastar no mundo espiritual. Por isso que dizem, e falam, e os livros nos dão hoje, Divaldo fala, e todos os oradores espíritos falam, que a situação do suicida no mundo espiritual é extremamente terrível, porque ele continua sentindo aquilo exatamente com o qual ele desencarnou. Se ele desencarnou através de um tiro, ele continua vendo o sangue rojar pela cabeça. Se ele desencarnou por morte através de um jogado de um prédio, ele continua vendo o seu corpo dilacerado. Enfim, os últimos momentos se perpetuam por muito tempo no mundo espiritual, até que o fluido gaste. Por mais que os espíritos queiram ajudá-lo, tem uma equipe espiritual tentando ajudar essas pessoas que optam pelo suicídio, ele traz uma carga fluídica enorme. Se ele soubesse o que iria lhe acontecer, jamais ele se suicidaria. Então eu fico pensando, né, qual é a causa do suicídio? Por que a pessoa opta por este ato insano? Eu diria que tem um fator preponderante, que é o desconhecimento. Se ela conhecesse o que vai lhe acontecer no mundo espiritual, dificilmente ela optaria, porque a dor dentro do corpo físico, os problemas físicos serão infinitamente menores do que irão lhe acontecer no mundo espiritual. Ela não optaria. E cabe agora à doutrina espírita esclarecer quais os motivos pelos quais as pessoas estão se suicidando são muito pequenos em razão dos problemas que ela vai ter quando voltar à pátria espiritual. A doutrina hoje tem livros fantásticos, tem um chamado Memórias de um Suicida, que traz pormenorizadamente qual é a trajetória de um espírito que se suicida, quantos anos ele leva para se refazer. E não só isso. O problema é quando ele volta ao mundo terreno, porque ele volta com aquelas sequelas das quais ele optou pelo suicídio. Se optou muitas vezes tomando um veneno, volta com problemas gástricos. Se optou por um tiro à cabeça, volta com problemas no seu cérebro, etc. Aquilo perpetua até que ele consiga resgatar o seu ato contrário às leis divinas. Então, se nós conseguirmos na doutrina espírita difundir todas as consequências do suicídio, podemos abrandar que todas as religiões possam entender as consequências exatamente desse ato insono, talvez nós consigamos com o tempo diminuir o número de suicidas. E eu fiquei me pensando, por que o jovem? O jovem hoje em dia está muito distante das igrejas. Eu não vou dizer só da casa espírita, de todas as igrejas. É importante hoje uma educação, desde pequenos, através dos seus pais, das escolas, exatamente buscando aproximação com Deus, com os postulados, com as leis divinas, porque se isso não acontecer, ele fica distanciado, não sabe e opta por este ato. Então, a doutrina espírita hoje em dia tem uma responsabilidade muito grande em difundir, através de nós buscando ensinamentos, nós buscando ler, a ajudar a todas as pessoas que eventualmente optam por esta tragédia, que pensem duas vezes, pelas consequências que estão lá. Então, esse desconhecimento das leis divinas, a pessoa pensa, puxa vida, eu acabo com tudo e pronto, acabou essa brincadeira. Não acabou. Porque a sobrevivência do espírito à morte, isso está em todos os evangelhos. Jesus foi muito claro. Inúmeras passagens nos evangelhos nos demonstram que Jesus exatamente falava explicitamente a respeito da sobrevivência do espírito após a morte.
Vou citar uma delas. Jesus, né, foi perguntado, né, perguntou aos discípulos, e principalmente a Paulo, que dizem os homens que eu sou. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas que voltou. Voltou da onde? Como é que nós podemos interpretar isso de uma forma diferente? Se foi um dos profetas que voltou, voltou da onde? Voltou da parte espiritual. Jesus reencarnou, ou encarnou, porque só veio uma vez para cá, como todos nós. Teve um corpo exatamente como todos nós. E teve um espírito que desencarnou como todos nós vamos desencarnar. Porque tinha um corpo finito. Então, nos próprios evangelhos, está claríssimo a sobrevivência do espírito ao decesso tumular. Como é que nós vamos interpretar de forma diferente? Então, as pessoas não vão morrer. Elas vão sobreviver à morte. E a condição delas no mundo espiritual vai ser extremamente desgastante, extremamente triste. E vai padecer muito mais do que padeceria se tivesse enfrentado os problemas no corpo físico. Então, esses dados realmente nos impactam muito. E temos que arrumar formas de ajudarmos todas as pessoas que hoje estão desencarnadas, principalmente o jovem. E volto a dizer, a doutrina espírita tem uma responsabilidade muito grande. Porque nós vemos, né, nos nossos familiares, nos nossos amigos, e eu tenho visto, né, o expressivo número de aumento do suicídio. E não é só o suicida que pensa que resolve, o problema familiar que ele traz. Imagine os pais que têm um filho jovem voltando à parte espiritual antes da hora. Como fica a família? Será que a pessoa não pensa o legado de tristeza que ele vai deixar? Porque as pessoas não se conformam. E depois dizem, o que eu poderia ter feito para que ele não optasse por isto? Né? O que eu poderia ter feito? O que nós poderíamos termos ajudado essas pessoas que optam pelo suicídio? Como nós poderíamos ajudar? E esta realmente é uma pergunta que eu me faço. Como ajudar? Como diminuir este número expressivo de suicídios que hoje está no mundo? Nós temos que enfrentar. A doutrina espírita, quem é espírita é fácil, porque sabe as consequências, sabe os problemas, sabe tudo, o que nos espera no mundo espiritual. Mas nós somos uma parte ainda pequena. Mas os evangelhos são claros. Ninguém morre. Nós temos muitas vidas, né? Vidas terrenas, mas a vida relativamente é uma só. A gente vai e vem, mas a vida é uma só. Ninguém vai morrer. Por pior problema que a pessoa tenha, o suicídio ainda é pior. E Viktor Frankl, né, um psiquiatra que participou dos campos de concentração, dizia que nos campos de concentração os suicídios eram mínimos, porque as pessoas ainda tinham a esperança de sobrevivência. E eu vou dizer, talvez não seja nem a esperança, porque esperam. Elas conjugavam um verbo, que hoje está bastante atual, chamado esperançar. Tem o verbo esperançar, né? E tem a esperança. A esperança talvez seja uma coisa futura, mas eles, conjugando o verbo esperançar, eles tinham realmente a vontade de mudança, de fazer com que, de todas as formas, nos campos de concentração, por menor tipo de comida que eles tinham, eles pudessem sobreviver. Eles realmente estavam lutando pela vida. Apesar de todas as atrocidades que lá existiam, eles lutavam pela vida. Poucos suicidas nos campos de concentração. E nós vemos muitas vezes em países altamente desenvolvidos, com todas as mordomias possíveis, o aumento do suicídio. Aonde está a causa, né? Aonde está a desesperança? Eu acho que nós temos que pensar muito nisto para podermos nós mesmos, né, buscar na essência ajudar a todas essas pessoas que têm
falta de esperança, ou uma esperança muito remota, ou achar que a vida não tem valor nenhum. A reencarnação, meus irmãos, meus amigos, ela é extremamente importante. Sem reencarnarmos, nós não evoluímos. E na crosta terrena gravitam cerca de 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Vamos lá, se nós temos aqui 8 bilhões de espíritos encarnados, cerca de 8 bilhões, nós temos desencarnados 3 vezes mais. Por quê? Porque, vejam bem, quando nós desencarnamos, nós não temos um respeito àquele corpo finito. Se busca muitas vezes corpos desaparecidos nos fundões ou oceanos simplesmente para enterrá-los. E como é que fica o espírito? Nós temos que ter mais espíritos no mundo espiritual para poder abrigar todos esses espíritos que desencarnam. Porque eles chegam lá muitas vezes com condições difíceis. Muitos de nós não percebem a desencarnação. Nas nossas mesas mediúnicas, o que nós mais observamos é espíritos não perceberem que desencarnaram. Porque eles ficam exatamente, nós todos mudamos de um corpo material para um corpo físico, mas continuamos as mesmas pessoas com as mesmas sensações. Então, até cair a ficha demora um pouquinho. Mas no mundo espiritual, nós temos uma equipe que sempre irá nos receber, sempre irá nos amparar para nós nos adaptarmos à nova vida. Vamos ter que nos desapegar dos bens terrenos, vamos ter que nos desapegar das comidas que muitas vezes nós aqui temos por diário, né? Lá não tem carne, não tem bebida, não tem nada. É um outro tipo de vida, não tem dinheiro. Dizem que a diferença entre o mundo espiritual e o mundo material é o dinheiro, porque é igual a nossa vida, só que lá não se compra nada com dinheiro, se compra com os nossos atos de bondade. O que vale são os atos de bondade. E muitos espíritos desencarnam em situações difíceis, que não se suicidaram, mas em função da sua vida pregressa no mundo terreno, chegam lá também em condições difíceis, muito apegados à matéria. Muito apegados à matéria, não percebem a desencarnação. Levam um tempo para perceberem, ou não se adaptam ao mundo espiritual. Então, vocês vejam que tem que realmente ter muito mais espírito desencarnado do que encarnado, porque o trabalho lá é enorme. Vamos falar do suicida. Quantos espíritos tem no mundo espiritual para amparar o suicida? Dizem, né, a Organização Mundial de Saúde que cerca de 800 mil espíritos desencarnam por ano no nosso mundo. Vamos lá, em 10 anos, são 8 milhões. Haja espírito para amparar todos esses suicidas. E vão ser amparados. Mas tem que ter uma equipe espiritual muito grande para ajudá-los. Porque é crescente, ele não diminui, ele está aumentando. Eles têm que ser ajudados no mundo espiritual, eles têm que ser amparados. Apesar de levarem um tempo de adaptação, de resgate, mas serão um dia, um momento amparados. Porque nenhum espírito, por pior que seja, será desamparado. Porque se nós acharmos que o inferno é eterno, nós estamos achando que Deus é injusto. Por mais vil assassino que vocês possam conhecer, ele terá a oportunidade de resgatar os seus equívocos. Todos nós. Podem ver ou ter notícia do maior assassino, do maior terrorista, dia virá que vai ter que resgatar os seus equívocos. Quanto tempo? Não sei, mas terá oportunidade como cada um de nós. Felizmente aqui, nós não sabemos quem nós fomos, porque se nós soubéssemos quem nós fomos em reencarnação anterior, talvez estivéssemos apontando os dedos uns aos outros. Então, a reencarnação como uma nova identidade é a dádiva que Deus nos dá para nós evoluirmos, para nós, com outra identidade, podermos transitar livremente e, se possível, né, não cometermos os mesmos erros que cometemos no nosso passado. É só ver a história, né? É só ver a história do nosso passado, do nosso mundo, e ver que muitos desatinos, muitos erros, nós não devemos cometer. Porque a situação no mundo espiritual vai ser muito complicada para aqueles que persistem no erro. Mas aqueles que erraram,
aqueles que erraram vão ter que corrigir o seu equívoco. Deus não pune, Ele dá a oportunidade da correção. Mesmo os suicidas terão a oportunidade de se redimir, de corrigir o seu equívoco. Quanto tempo? Cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que este 2 mais 2 é igual a 2, porque cada um tem. Você não pode avaliar um alienado mental que se suicida muitas vezes com influência espiritual e uma pessoa com uma consciência mais plena. Cada caso é um caso, cada um é um estudo que se tem que fazer. Por isso que Jesus nos dizia algo extremamente importante: não julgueis. Porque nós julgamos muitas vezes pela aparência e julgamos muitas vezes pelo nosso modo de pensar. Mas nós não sabemos o que passou no interior da pessoa. É impossível saber. Deus o sabe. Os bons espíritos sabem, mas nós não sabemos. Então, quando nós avaliamos, tenhamos paciência para não julgar aquela pessoa baseado nos nossos próprios ensinamentos, ou aquilo que a gente acha, o achismo. Porque tem pessoas sorrindo com um inferno dentro de si. Sempre dizem, né, quando a gente vai num comércio, se está algum funcionário, algum colaborador de mau humor, não tem nada que ver, ele tem que atender bem todo mundo, ele tem que sorrir. Ninguém tem nada a ver com os problemas, já me disseram hoje. Funcionário lá, o colaborador está lá de mau humor, não tenho nada com isso, ele tem que atender bem os clientes. Mas você não sabe o porquê o mau humor. O que aconteceu na família dele? Quais são os problemas? Então, o julgamento, mesmo do suicida, você tem que ter um pouquinho de bom senso e pedir que os bons espíritos o ajudem para que a ficha dele caia. E vai cair, cai, porque apesar, o que acontece no mundo espiritual? É o desapontamento. Está na pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Né? O que acontece, né, com o suicida que volta à parte espiritual? Está ali bem grafado, né? O desapontamento. Que ele pensava que, voltando à parte espiritual, os problemas estariam solucionados, ele teria mudado de estado e nada ia acontecer. Então, o grande desapontamento, primeiro, é sentir-se vivo. Depois, é sentir que não resolveu nada. E depois começar a perceber o que ele deixou de encargo para os familiares do mundo terreno. E aí vai demorar muito tempo para se reabilitar. Então, o desapontamento é realmente o que acontece com... Está no Livro dos Espíritos, pergunta 957, né? É o desapontamento. Nós imaginamos que estaremos resolvidos, todos os problemas acabaram, voltamos para lá, estamos vivos, sentindo todas as dificuldades do suicídio. O Divaldo conta numa palestra, está no YouTube, se vocês quiserem ver, é muito interessante, fala o suicida do trem. É interessante, está no YouTube, é uma palestrazinha que ele faz em breve ali sobre o suicida do trem. Mas nós temos relatos nos nossos trabalhos mediúnicos daqueles que vêm por suicida, altamente arrependidos, sentindo todas as dores, ainda do fluido do corpo físico, e muitos deles ainda, vocês vejam que coisa terrível, sentem a descomposição do corpo físico, sentem serem comidos pelos vermes, porque o fluido deles está muito ligado ainda ao corpo físico. Olhem que tragédia, olhem que coisa terrível. Se as pessoas soubessem disso, tenho certeza que enfrentariam os problemas terrenos e não voltariam à pátria espiritual antes do tempo. Então a doutrina espírita está aí esclarecendo. E todas as religiões podem ser esclarecidas. A base da doutrina do espírito, o que é? A crença em Deus. As religiões creem em Deus. A sobrevivência do espírito depois da morte está claro dos evangélicos. A comunicabilidade entre os espíritos. Jesus fazia, os apóstolos faziam, a comunicabilidade existiu em todos os tempos. E a pluralidade dos mundos habitados. Cabe para qualquer religião. Eu tenho amigos católicos, evangélicos, etc. Ninguém precisa mudar de religião, mas essa base serve para todas as religiões. Esse infinito, esse universo nosso, a imaginarmos que só a Terra tem vida, ainda uma vida, ainda que para sobreviver tem que matar os animais,
Olha que mundinho ainda, um tanto quanto atrasado. Para nós sobrevivermos, temos que ainda comer a carne dos animais. Ainda temos que ter dentes. E achar que aqui é o centro do universo, o único mundo habitado. Esses planetas afora têm vidas em todos os sentidos, talvez muitos mais não igual à nossa forma. Eu estava escutando umas músicas clássicas essa noite para me preparar para essa palestra, que para mim realmente é muito difícil, e vendo aquelas orquestras, né? Quem inventou aqueles instrumentos, né? Para que uma orquestra pudesse executar uma música de Beethoven e tantos outros, né? Quem foram os professores desses mestres? Vieram de outros planos espirituais contribuir para nos deixar esse legado de músicas fantásticas. E voltaram, tanto é que não vem mais, não tem vindo mais, nós estamos escutando música de 200, 300 anos atrás, porque foi um conjunto de espíritos que trouxeram para nós essas músicas maravilhosas, vieram para cá, não foram nascidos na Terra, vieram para a Terra numa missão e voltaram posteriormente para a pátria espiritual. Então, o nosso mundo ainda está em evolução. Quando se fala que nós vamos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é lento, não é de um dia para o outro. A pandemia veio para nos alertar, né? Mas a transição é lenta, porque é uma transição interior, não é uma transição interior. Vão começar a reencarnar espíritos, tá? Menos belicosos no nosso mundo, a nossa classe política vai tendo novos jovens aí com outras ideias, né? A transição é aos poucos, não é uma transição radical por cataclisma, está ali, no Obras Póstumas, não é o cataclisma, não é a destruição do mundo, é a renovação dos espíritos que vêm reencarnando aqui e dos espíritos que gravitam em torno de nós. E quem não se adaptar vai ter que eventualmente para ir em mundos mais atrasados, para contribuírem com o que eles aprenderam aqui em outros mundos mais atrasados que o nosso. Esta é a mecânica, ela é simples, mas não é de um dia para o outro que a transição acontece. Ela é lenta, porque não tem como, do dia para a noite, nós temos espíritos só com atos de bondades maiores que os atos de outro tipo de conduta. A conduta vai se renovando aos tempos, ela é interna, não é externa. Quer mudar o mundo? Comece a mudar a você mesmo. Não é querendo mudar o próximo, nós temos que ir mudando a nós mesmos. E isso vai mudando o mundo. Se nós mudamos a nós mesmos, nós vamos atraindo companhias espirituais do mesmo nível. E as outras companhias que não se afinizam conosco, chega um momento que elas não vão se afinizar no planeta, vão para outro. Esta é a mecânica. Parece simples, mas realmente ela é simples, que a mudança é de nós. Não é externa, eu não quero mudar o outro. Mude você primeiro e você depois vai, pelo exemplo, mudando o próximo. Vamos lá, Jesus, quando esteve entre nós, né? Ele trouxe o exemplo. A palavra dele ela é exemplificada. Vocês imaginem Jesus que sabia tudo o que ele ia passar, e se Jesus fugisse, se evadisse, não enfrentasse aquilo que ele estava programado, porque ele sabia que trazer a palavra de amor naquele mundo, naquele momento, ele iria realmente ter um monte de dissidentes, porque as pessoas eram materialistas. Apesar de espiritualistas, valia muito mais o poder terreno. E Jesus se entregou. Tanto é que ele não disse uma palavra em sua defesa. Quando Pilatos falou, tu és rei, ele disse, tu que diz? Meu reino não é desse mundo. Porque as pessoas, e quando Jesus falava, né, da boa nova, do reino que ia trazer o reino dos céus para cá, as pessoas entendiam num reino material. Foi até difícil para os apóstolos entenderem que o reino dele era um outro tipo de reino, não um reino material. É um outro reino. Já passou 2000 anos e muita gente não entende
que no próprio Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Não é um reino material. Eu vou dizer lá, tem um termozinho que eu digo para a gente não esquecer, né? A caneta BIC, todos conhecem, né? Benevolência, indulgência para com todos e caridade. Se você conseguir ser indulgente, ser benevolente e ser caridoso, você já colocou o reino de Deus dentro de você. Como é que vai ser? Cada um que faça. Cada um sabe até onde ele pode ir. Mas o próprio Kardec já dizia, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, é fora da caridade. Caridade com quem? Caridade para com os suicidas, encarnados e desencarnados. Caridade para com aqueles que cometem alguns equívocos. E eu falando com um presidiário, ele me disse que 3 segundos mudaram a vida dele. Se ele tivesse conseguido passar mais de 30 segundos raciocinando, ele não teria tido muitos anos, eu vou dizer uma expressão, de reclusão, de cadeia. Quer ver aqui, só para vocês terem uma ideia? Quantos minutos tem... Quantos segundos tem um dia? Hoje morrem 2.160 suicidas por dia. 64.800 por mês. Aqui nessa estatística, 777.600 suicidam por ano. Quantos segundos tem uma hora? Quantos segundos tem um dia? 3 segundos muda a vida de muitas pessoas. Numa briga de trânsito, num problema que a pessoa não dá um tempinho para pensar. Então, eu fiquei pensando nesse depoimento desse senhor já recluso por muito tempo, o que são os 3 segundos, né? E até eu vou refletir muito para um dia poder fazer uma palestra chamada 3 segundos. E fiquei pensando na minha vida, quantas vezes em 3 segundos eu possa ter feito algo que não deveria ter feito. Posso ter dito uma coisa que eu poderia esperar um pouquinho mais de 3 segundos. E esses suicidas, talvez, né, nos 3 segundos, né, se esperassem um pouquinho mais que 3 segundos, talvez não tivessem cometido esse ato insano. Mas a falta de conhecimento é a base, realmente, do suicida. A falta do conhecimento, o desapontamento. E, muitas vezes, a falta de apoio, quer seja familiar, quer seja de qualquer tipo. Então, como é que nós podemos, né, ajudar o suicida? Talvez o mundo dele seja muito recluso, mas benevolência, indulgência, um aperto de mão, um sorriso, às vezes faz que alguém pense que o mundo ainda tem pessoas que pensam de uma forma branda. Então, o suicida, talvez hoje, precise muito mais de carinho, muito mais de amor, muito mais de muitas coisas que nós eventualmente podemos ofertar, né? Se nós formos mais benevolentes com as pessoas, se nós formos mais indulgentes com as pessoas, talvez o número de suicidas diminua no mundo. Porque suicidar-se é desacreditar-se na própria vida e no ser humano. É não ter apoio de ninguém, muitas vezes, que lhe possa dar uma palavra amiga. Então, nós temos que repensar muito nossas atividades. Jesus nos dá realmente as condições para isso, o fortalecimento. A Casa Espírita, por excelência, nos dá o fortalecimento da valorização da nossa vida, da valorização dos nossos hábitos, de cuidarmos do nosso corpo, porque a reencarnação, volto a dizer, ela está hoje escassa, né? Não cabe 24 bilhões de espíritos aqui do dia para a noite. O mundo vem aumentando o número de encarnados, mas aos poucos tem que ter condições para isso. Então, valorizarmos a nossa reencarnação, todos os minutos têm que ser valorizados, porque é aqui o nosso crescimento. E muitas vezes, né, a nossa reencarnação, os nossos companheiros, os nossos familiares,
muitos deles estão aí como provas para nós, porque a gente não sabe quem foram essas pessoas ou quem nós desencaminhamos eventualmente em outras vidas, até por falar em filhos, amigos, parentes, o que nós tenhamos feito em outras vidas para que essas pessoas venham no nosso seio familiar. Exatamente pelo desconhecimento, porque se nós conhecêssemos, as rixas continuariam. As rixas continuam, mas seriam muito mais intensas se nós soubéssemos as razões. Então, meus irmãos, vamos lá, né? Vamos raciocinar, vamos refletir, vamos valorizar a nossa vida, ajudar a quem nós possamos ajudar, que eventualmente estejam necessitados de uma palavra amiga, de um esclarecimento, de qualquer coisa que nós possamos fazer, vale muito para quem está pedindo um pedaço de pão. Eu sempre digo, não adianta você falar de Jesus para quem está com fome. Você tem que dar um pão para ele, tem que dar a mão. Tanto é que Jesus, né, ele curava as pessoas, né, mas ele sempre dizia, vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Porque não bastava apenas curar o corpo físico, tinha que vir a mensagem. E sempre ele dava a mensagem. A mensagem era para todos, mas ajudava, né, dando pão muitas vezes, que saciava a fome de muitos. O pão espiritual, né, um alimento espiritual. Porque hoje nós estamos rodeados de farmácias, rodeados de hospitais. Você imagine há 2000 anos atrás, aquelas cidadezinhas que não tinha nada. As pessoas ficavam doentes, ou se tinham algum tipo de alergia na pele, eram considerados leprosos e iam para os vales dos leprosos e lá morriam por qualquer escamação na sua pele. Não existia diagnóstico, não existia exame e acabavam lá se contaminando. Vocês vejam, né, o maior exemplo de regeneração foi de Maria Madalena, que morreu leprosa por ter ido ajudar os leprosos, por ter sido as únicas pessoas que a aceitaram. Porque quando ela quis mudar de vida, ninguém a aceitou, ninguém lhe deu uma nova oportunidade. E ela foi, né, conviver com os leprosos e morreu nas mãos de Maria e de João. Mas foi a ela, uma mulher de uma vida pregressa, duvidosa, que Jesus primeiro apareceu. E os apóstolos ainda em evolução diziam, aparecer para você não, tinha que aparecer para nós aqui, que somos, né, teus amigos, convivemos com você, apareceu para uma ex-cortesã, não acreditamos. Você veja como é difícil a regeneração no mundo de hoje, quando nós sabemos as consequências do ato de alguém. Os próprios apóstolos não estavam acreditando que Jesus, né, foi a primeira, nem a sua mãe, primeiro a ex-cortesã. Então, as lições de Jesus são muito amplas, muito bonitas. No livro Boa Nova, que fala, né, da vida dos apóstolos, principalmente de Maria e de Maria Madalena, o capítulo com mais páginas é da vida de Maria Madalena. Tem mais páginas, mais rica de ensinamentos para todos nós. Se Jesus, né, apareceu primeiro para uma cortesã, uma ex, né, por isso que eu digo que foi a maior regeneração de todos os tempos, foi a sua conversão, isso dita, né, pelos bons espíritos, etc. Porque olha a dificuldade, né? Quem tinha a riqueza, tinha os homens aos seus pés, deu tudo para os escravos, os seus servos na época, largou tudo e foi seguir Jesus. E depois ninguém a aceitou, né? Foi lá no Vale dos Leprosos, trazendo a mensagem de Jesus. E outra passagem interessantíssima de Jesus, porque muitas vezes esses esportes radicais, a pessoa sabe que o risco de voltar à paz espiritual é muito grande. Eu diria até que um suicídio involuntário. Aquele moço, né, que foi falar com Jesus, né, que seguia os bons mandamentos, seguia todos, mas queria mais, né, queria o reino dos céus. O que Jesus disse para ele? Vem hoje, se queres me seguir, se queres estar comigo, vai
vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Ele disse, não posso, não dá, eu tenho uma corrida de bigas na semana que vem, todos esperam, né, que eu possa vencer os romanos. O que era aí? Vencer os romanos, o egoísmo e o orgulho. Porque o romano era o invasor, e ele era um exímio, né, corredor de bigas, e queria, né, vencer os romanos naquela corrida. E Jesus, vem hoje, meu irmão, quer me seguir? Está com vontade? Vem hoje. Ele, não posso. Mas não posso por quê? Não era só a corrida, era orgulho e egoísmo. Foi para a corrida de bigas e lá teve um acidente e desencarnou. Desencarnou como? Né? Vamos lá, o suicídio involuntário. Deixei por último o suicídio involuntário. Hoje, as corridas, as pessoas, principalmente na Fórmula 1, têm todos os equipamentos de sobrevivência, capacete, airbag, enfim, tudo. Naquele tempo, era uma carrocinha com 4 cavalos, se caísse, passava por cima. Olha o risco. Mas a pessoa assumia o risco pelo orgulho, pelo egoísmo, ele, no caso, de vencer o romano. E quantos hoje de nós retornam à pátria espiritual como suicidas involuntários? Se nossos carros, hoje em dia, estão lá no velocímetro 200 por hora, nessas estradas do Brasil, andar 200 por hora, minha gente, cheia de buraco e problemas ali, não dá. Muitos desencarnam ali por irem além do que é possível. A bebida, a comida, seja lá o que for, os exageros nos levam muitas vezes a voltarmos na parte espiritual antes do momento previsto. E muitas vezes ainda com um pouquinho de fluido no nosso corpo que vamos padecer lá, né? Essa dificuldade de adaptação. O próprio André Luiz, claríssimo, está no livro, quando voltou à parte espiritual, ficou um tempo no umbral, era chamado de suicida. Mas ele dizia, eu não me suicidei. Mas o que ele, não vou entrar em detalhes, mas as atitudes dele, quando encarnado, o levaram na parte espiritual a ele ser taxado como suicida. Evidentemente que foi involuntário. Então, o nosso dever, eu diria a nossa obrigação, de zelarmos pelo nosso corpo físico, não é só sobre o corpo físico, sobre os nossos pensamentos, aquilo que a gente absorve de pensamento, porque o mundo espiritual está repleto aqui de bons espíritos do lado. Não é eles que têm que chegar a nós, nós temos que chegar a eles. Como? Só através de bons pensamentos, de atitudes boas, do tal do bique. Porque eles estão aqui, como que nós chegamos a ele? Então, não é só alimento saudável para o corpo físico, não é só a academia, é o alimento espiritual. Não adianta eu ter um corpinho sarado, todo bonito, e a mente está poluída. Então, este nosso cuidado com a parte física, com a parte primordial, esse casamento entre as nossas atividades do dia a dia, o nosso trabalho, a maneira que nós nos comportamos com nossos amigos, com nossos familiares, no trânsito, seja onde for, é essencialmente importante para que a nossa mente seja uma mente menos poluída de pensamentos negativos. Até o que a gente assiste na televisão. Tomar cuidado, se nós ficarmos assistindo só programas negativos, vamos ver só programas negativos. A televisão mostra as dificuldades, mostra o que é ruim, porque senão não dá ibope. Quantas milhares de pessoas hoje, nós temos um número enorme de voluntários nos hospitais, em casas espíritas, mesmo em outras religiões, fazendo bem sem pedir um centavo. Mas isso não dá ibope, não dá televisão. As pessoas não vão ver um futebol. Agora, matou lá, caiu um avião lá, alguém matou lá no Ceará. Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. Alguém matou alguém? Toda a televisão sabe no Brasil inteiro. Então, minha gente, tomar cuidado com o que nós estamos colocando de alimento mental em nossa vida, porque isso vai refletir nos órgãos físicos. E, eventualmente, nós vamos adoecer sem necessidade, porque estamos poluindo a mente e vamos acabar poluindo os nossos órgãos físicos com algum tipo de doença.
Se você ficar irritado o dia inteiro, você vai ter consequências físicas através da tua irritação. Então, por economia, né? Irrite-se menos, né? Porque isso tudo tem reflexo. Nós habitamos uma máquina chamada corpo físico. Nós não somos o corpo, nós somos habitantes de um corpo que tem regras. É como um carro. Se você botar uma gasolina errada, se você correr demais, passar em muito buraco, tem carro que anda 200, 300 mil quilômetros, tem carro que funde motor com 50, 60 mil quilômetros, depende do condutor, como ele agiu. Então, a nossa máquina física, a nossa preciosa máquina física, que levou um tempão para reencarnar, que para reencarnar nós tivemos todo um planejamento no mundo espiritual, de espíritos que planejaram em nós mesmos essas reencarnações, vamos cuidar do nosso corpo físico, porque ele é o mais importante para que a nossa vida possa ser o mais longa possível. Mas não adianta ser o mais longa possível se só botar dinheiro aqui, patrimônio, imposto de renda recheado, porque tudo a gente vai deixar. Se você, lá nos testamentos é engraçado, deixo para fulano, deixo para ciclano, deixo porque eu não posso levar. É melhor você doar em vida do que ficar deixando. Só deixa porque se você não leva, se você levasse, você só leva os seus bons pensamentos, as suas atitudes. Isso vai ser o teu ponto de chegada no mundo espiritual, da tua recepção, vai ser aquilo que você entesourou de bons pensamentos, de boas atitudes, de fazer o bem. Esse é o teu tesouro, que ninguém vai roubar. Então, o cuidado da nossa higiene mental é importantíssimo para a nossa longevidade. Mas essa longevidade é para quê? Só para amelhar patrimônio, ficar aí passeando? Temos que dosar as coisas, né? Ter uma vida saudável e uma vida que possa ser uma vida que nós também ajudemos os nossos próximos. Sempre vai ter alguém precisando de um apoio. Sempre vai ter alguém precisando de uma palavra. Sempre vai ter alguém precisando de um sorriso. Faça um teste. Entre em um lugar, diga bom dia, boa tarde, sorria. Quando você vai estar lá, você vai ser melhor recebido. Porque as pessoas gostam de carinho, todos nós. Então, meus amigos, olha aí a lição, né? A lição do suicídio, né? Essa é terrível. Nós temos que buscar, né, dentro das nossas possibilidades, sempre que possível, né, alertar as pessoas das consequências desse ato. Lermos um pouco mais disso, porque se nós não lermos, nós não saberemos o que falar. Quanto mais a gente lê, mais esclarecido a gente for, mais oportunidade de ajudar os próximos, mais próximos nós teremos. E vou dizer uma coisa, antes de encerrar a palestra, em todas as palestras eu faço isso, diga não ao aborto. É um dos crimes mais hediondos que está se propagando durante o mundo, o aborto. As pessoas estão não mais criminalizando o aborto, achando que é um ato normal, porque a pessoa, o espírito só tinha 2 meses, era um fetozinho. Mas ali tem um espírito programado para reencarnar. Tem um espírito ali já reencarnando. E as consequências do aborto no mundo espiritual são tão graves quanto as consequências do suicídio, porque envolvem 3 ou 4 pessoas, o homem, a mulher, uma enfermeira e um médico. As consequências do aborto para aqueles que o praticam são terríveis. Ah, mas eu tenho um amigo que praticou aborto. Jesus nos disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Todos nós temos condições de pedir perdão, eventualmente, pelas nossas dificuldades, mas somos obrigados a ressarcir. Por que muitas vezes muitas pessoas têm dificuldades em engravidar? Quando retornam ao mundo terreno, muitas vezes, não vou dizendo todas, pode ser consequências em vidas anteriores. Então, o aborto e o suicídio têm que ser banido da costa terrena para que esse mundo possa ser considerado um mundo de regeneração. Enquanto o aborto em muitos países ainda é legal, enquanto o suicídio ainda proliferar do jeito que está proliferando, nós não seremos um mundo de regeneração. Sem falar nas guerras, né? Eu estou falando só apenas de 2 atos. Este mundo só poderá ser considerado um mundo de regeneração quando nós banirmos o aborto e quando nós diminuirmos os números de suicidas. Muito obrigado.